Olá, muito boa tarde. O contexto social e político determina a história do ano que agora termina. Foi nesse contexto que a Igreja Católica elegeu o novo Papa e nas várias regiões procura adequar planos sociais e pastorais às circunstâncias deste tempo. Alguns acontecimentos do ano 2013 serão agora analisados pelo Padre José Maia, colaborador do programa Eclésia e presidente da Fundação Filos. Padre José Maia, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Claro que a eleição do Papa é um acontecimento que marca este ano. É também a renúncia do anterior Bento XVI e, enfim, o inédito que tem essa decisão, um facto que merece, antes de tudo, a análise? Merece até porque a relevância tem vindo, não de dentro da Igreja, mas de fora. Curiosamente, tem sido a opinião pública, mesmo não religiosa, ou não crente, não eclesial, que mais tem falado deste Papa. Foi curioso na altura que o outro renunciou, naquela noite caiu um raio sobre o Vaticano. E houve muita gente... Mas há imagens que eu por acaso, não é? Entrei nesse campeonato na altura com um artigo de opinião que aquele raio podia vir a ter, enfim, um simbolismo, e de facto agora vê-se mesmo que aquele raio caiu mesmo no Vaticano e desencadeou uma onda de transformações. Antes de falarmos da novidade, pedir ainda uma análise a essa atitude do Papa Bento XVI. Foi uma atitude lúcida para já de um homem inteligente. E foi uma atitude que eu diria profética. Não lhes vou chamar histórica, como hoje é vulgar chamar-se, mas foi profética, na medida em que é lúcida, porque sendo um homem inteligente, ele tomou-a na hora. Às vezes uma boa decisão, tomada num tempo incerto, acaba por ser má. Ele tomou no tempo certo, entendeu que podia servir melhor a Igreja, prescindindo do seu lugar, do seu papel. Não foi uma afirmação da impossibilidade de eventualmente concretizar decisões que achava Há muitas leituras, a gente lê e ouve, aqui a opinião, claro que é minha, mas eu enquadro muito naquilo que a Igreja é. A Igreja é uma comunidade de crentes e cada um de nós vai tendo o seu papel como batizado. E aquele homem deixou uma, e quando falo que ela é profética no sentido, é que ele quebrou uma prática de 600 anos, onde ninguém tinha ousado fazer aquilo, e abriu para o futuro uma porta de oportunidades. Ou seja, daqui por diante pode algum Papa, em alguma situação, porque uma decisão destas é muito pesada. Uma decisão destas um Papa só a toma quando ele tem dentro de si uma certeza absoluta de que serve bem a Igreja. Ele tomou-a e, pelos vistos, Deus absolveu bem e encontrou alguém que o substituísse naquela tarefa que ele tinha. Toda a novidade que vai marcando cada dia do pontificado do Papa Francisco são surpresas, umas que se seguem às outras. Está por essa via a transformar a Igreja Católica? Sim, Paulo, este homem é um espetáculo. Porque quem conhece a América Latina, que eu conheço um bocadinho de passagem, já se sabia. Quando ele diz, vocês, desculpem lá, eu venho do outro lado do mundo. Então, como que diz, vocês não sabem o que lhes vai acontecer, porque de facto quem trabalha na América Latina vive o dia a dia, hora a hora, num ambiente que não tem nada a ver com Roma. E este homem andava de autocarro, este homem vivia com o povo, que vê-lo nos dias, cheirava a ovelha. Este homem transportou para o Vaticano algo de muito diferente. E é a vida dele. O que ele agora está a escrever é o que ele escreveu sempre. Ninguém pensa que ele agora se pôs a escrever e inventar. Isto é a vida dele, que é um homem de fé que tem um património e que agora vai transmitindo à Igreja. E, portanto, foi de facto algo de inédito que ninguém imaginaria, era que em tão pouco tempo ele conseguisse fazer tanto. Ele está... Mas fez de facto ou foi produzindo slogans que a comunicação social foi agarrando? Não lhe chamo slogans. Há coisas que são slogans, não é? Por exemplo, quando a equipa portuguesa vai jogar, nós somos bons em eventos. Temos um evento, se perder está o evento feito. Não. Num Papa não é slogan. Num Papa como o Papa Francisco, são de facto experiências religiosas muito profundas. E este homem tem um testemunho de vida e a gente olha para aquilo que ele diz e o que é que lhe dá força? Eu achei curiosa, na altura que andava aí a ouvir toda a gente, quem é que seria o Papa, que perfil para o próximo Papa? Ouvi muita opinião, também dei alguma. Há uma que eu registrei, a de Frei Bento Domingos. Ele, olha, eu que gostaria mesmo era que fosse um Papa cristão. E agora estamos a ver que o Papa Francisco é mesmo um Papa cristão. Portanto, aquilo que vai advir dele,
ele fez-nos rapidamente regressar às fontes da Igreja. E a fonte da Igreja, a primeira, é Cristo. E ele está a fazer o que Cristo fez. Neste livro que ele publicou, que é um livro que é uma bomba. Este livro é uma bomba. Toda a gente fala dele. O que é que ele tem de novo? Nada. Ele tem de novo isto. É uma abordagem diferente. Ele, em cada número, ele cita sempre a Bíblia, especialmente o Evangelho. Sempre. Aquele homem, ele cita sempre o Evangelho. Ele vai à fonte que é Cristo. E Cristo andava com quem a gente sabia. Com os tais que andam sempre fora das fronteiras, com toda a gente. E por isso, dele não é um slogan, ele tem aquela convicção, uma convicção enraizada numa experiência de vida, num outro continente, e que ele reconhece que essa experiência pode ser uma boa proposta também para a Europa. Não vai ser tão fácil, porque a Europa está habituada a ser muito intelectualizada. Nós muitas vezes temos a tentação de querer tudo muito intelectual, homilias muito bem preparadinhas, com a vírgula no sítio, com aquela vaidade de ver se eu falei bem. Isso não interessa a ninguém. O que interessa é sabermos que temos uma comunidade de povo que sofre, que chora, que não tem trabalho, e quer uma palavra de alento, não quer ouvir aquilo que o padre vai lá fazer um discurso bem feitinho, bem estruturado. Isto estava a acontecer muitas vezes na Europa, e nós temos de nos converter todos às pessoas e não às teorias. Qual é a sua opinião acerca das afirmações que vão surgindo, nomeadamente sobre este documento, a Alegria do Evangelho, de que lá está, como disse há pouco o Padre Jamaia, não está aqui nada de novo, e ouvimos essa opinião até no interior da Igreja Católica, e por vezes das franjas de alguém que, enfim, pode estar um pouco noutros contextos, assume tudo o que aqui é dito como uma grande novidade. Quando se fala que não diz nada novo em relação ao costumes ou moral, é mais a linha precedente. Vai, nada novo que já está no catecismo, essa conversa é mole. Quem lê com atenção, escrito por este Papa, escrito há muito tempo por ele, que ele hoje propõe à Igreja, por exemplo, ele está aqui em várias afirmações a reportar-se muito ao Concílio Ecuménico Vaticano II. Vamos lá ver o contexto desta encíclica. Ele acabou o ano da fé. Toda a gente escreveu. Ele pega naquilo que a Santa deu, e então põe um cunho pessoal e, ao mesmo tempo que acabou o ano da fé para comemorar os 50 anos do Concílio Ecuménico, nesse Concílio Ecuménico, um dos grandes documentos que dele saiu chama-se Gaudium et Spes, a alegria e a esperança. E foi isso que muito pessoal, como este Papa diz aí, que há muitos católicos que vivem a vida como uma quaresma sem Páscoa. E a vida não é uma quaresma sem Páscoa, porque uma quaresma sem Páscoa não tem piada nenhuma. Nós, de seguir à quaresma, sabemos que há de vir uma Páscoa. E ele, de facto, vai ao Concílio Vaticano II, este Gaudium quer dizer alegria, e a palavra alegria e esperança é aquilo que ele nos está a propor. E nós estamos a ver que o mundo todo diz isso. Os políticos já deviam ter palhaditos, não sabem como é que vão explicar, porque eles não têm categorias para isso. Mas aquilo que o nosso povo quer hoje é esperança. Ter razões para a sua esperança e viver o mais alegre possível, no mínimo, que nós possamos, como diz o povo, que sejamos, que de preferência não sejamos pobretes, mas que possamos ser alegretes, ou seja, não nos roubem a alegria. E esta mensagem do Papa enquadra muito numa situação europeia e mundial que precisa de alguém que tenha esta mensagem. E a Igreja aqui tem uma responsabilidade importante e uma missão importante que este Papa interpreta bem. Tem também uma mensagem, porventura, a denunciar algo que pode acabar com a alegria, que é a economia em curso e a exclusão. É essa a afirmação do Papa, esta economia mata. Sim, esta economia mata, isto está visto, isto é a economia da ganância. Vamos ver, neste preciso momento, bom era que houvesse qualquer coisa que declarasse todas as... Aliás, nós sabemos que quando havia os anos, ainda há os anos jubileus, de 5 a 5 anos, o que é que acontece? Ao fim de 5 anos, quem tinha dívidas prescrevia tudo. A Igreja tem na sua tradição os anos jubilares, de 5 a 5 anos. Olha, as dívidas, quem tem, ficou tudo. Se pagou, pagou. Se não pagou, paciência. O mundo, neste momento... Isso era justo? É. Olha bem, a Igreja diz, se alguém, por exemplo, rouba ou pega o que não é seu para comer, para sobreviver, a Igreja considera isso um ato humano natural.
Nós sabemos que há depois as leis que defendem tudo isso, mas na mente da Igreja, essa ideia do ano jubilar e do perdão das dívidas da comunhão, e quando nós vemos esta economia que nós temos, é uma economia de bolsa, ou seja, é uma economia que não corresponde a trabalho feito com seriedade, a riqueza criada. Nós todos já sabemos a origem disto. Isto é como quem tem uma banheira, que eu tenho um palmo de água e põe mais 3 de espuma, e andou-se a gastar a espuma, aquela água não dava para tanta espuma. Pronto, é uma economia que é uma economia podre, é uma economia de roubo, e, portanto, este Papa tem de o dizer, nós precisamos de uma outra economia, não é? E há muitos conceitos, há a economia solidária, há a economia de comunhão, há a economia da partilha. Tudo isto são formas da Igreja afirmar há muito tempo que são essenciais, estruturantes da sua doutrina social. Ele renova essa doutrina social da Igreja. E entrando, enfim, no que foram alguns acontecimentos ao longo deste ano de 2013 e propostas da Igreja Católica, nomeadamente em Portugal, foi passando essa mensagem de que é necessário, e passando através de atos concretos e propostas concretas, de que é necessário uma nova via para a economia que se vai desenvolvendo? Sim, é necessária. Em Portugal vai-se dizendo, escrevendo, precisamos de outra economia. Pronto, isso é a palavra outra, mas ninguém sabe bem o que é outra. A outra economia é uma economia como esta. O que é que nos falta hoje em Portugal? Um caso muito concreto. Acabou de ser estes dias um estudo curioso. 44% dos portugueses, se lhes garantirem trabalho, eles acabam por receber a crise. Já se ajustaram. É um dado muito curioso da capacidade de um povo que entendeu que tem de mudar da vida, não é que viva acima das suas dificuldades, mas não tem outro remédio e consegue, mas com uma condição, que é de facto ter emprego, ter trabalho. Ora, um dos direitos da nossa Constituição está lá bem claro, o direito ao trabalho. Eu acho que os portugueses deviam invocar a inconstitucionalidade do desemprego. Hoje é moda pedir inconstitucionalidade. Bom, o direito ao trabalho está aprovado que se a pessoa puder trabalhar, ela ajusta-se. Ora, quem não se ajusta é o danado do Estado. Esse é que não tem. Isso é goloso, goloso, goloso. Mas nós convencemos, se houver o direito ao trabalho, e isso devia haver um levantamento popular, as pessoas têm de ter direito. Eu não digo que seja um emprego, porque também não sou daqueles que não há ninguém que seja obrigado a ser patrão. Não há. Agora, há outras formas das pessoas poderem organizar-se, de ganhar dinheiro e de servir a comunidade. Isso é preciso alguma coragem, ou bastante coragem. Como é que analisa, ao longo deste ano, 2013, a Igreja Católica em Portugal, nesse contexto, num contexto de crise, num contexto de procura de novas soluções para a sociedade? Na Igreja Católica Portuguesa temos diversidades como no país, porque, como sabes, os cristãos, o cristão é cliente comum, portanto, a Igreja e o Estado confluem num cidadão concreto. Nós cristãos temos 2 cidadanias que temos de gerir, é a cidadania civil e a cidadania cristã. E muitas vezes estava jeitinho para civil ser politicamente correto, para a cidadania cristã temos de falar, que às vezes é chato, mas tem que ser, não é? Portanto, a cidadania cristã leva-nos, e entendo que devia levar bastante mais e mais depressa a nossa Igreja Portuguesa a estar muito mais presente. Há uma palavra que eu muitas vezes cito, dizendo que o Nosso Senhor não contaria com esta surpresa. Ele conta-nos que havia um pastor que tinha um rebanho de 100 ovelhas. E se perdesse uma ovelha, ele devia ir atrás da ovelha perdida, deixando as outras 99. Bom, o que é que acontece? A Igreja foi seguindo isso, agora aconteceu-lhe uma coisa esquisita. Ela ficou só com uma ovelha e fugiu-lhe as 99. Portanto, ela ficou sem o rebanho. E este Papa está-nos a dizer, atenção, que nós estamos a perder as pessoas, a Igreja está a ficar vazia, o que é que se passa? Bom, e depois diz assim às paróquias, vocês não devem ser, como é que se chama? Alfândegas pastorais, aos senhores padres. Não sejam alfândegas pastorais. Não se limitem a dizer o que pode, não pode, não tenham cuidado. Não podemos ser alfândegas pastorais, nós temos de ser pais do filho pródigo, de braço aberto aos filhos que querem regressar. Paulo, estamos a viver há muito tempo uma geração, a experiência de filhos pródigos. A humanidade está a dar sinais mais que evidentes de muitos pródigos que querem regressar a casa, mas não estão a encontrar a casa, nem afetos, nem um abraço para receber. Isto é dramático, de gente que quer regressar a casa e não tem casa para regressar e não tem um abraço para o receber. É preciso alguma nova configuração das comunidades, novas atitudes de quem lidera? Alguma não, muita. Muita. É que há coisas que não, há coisas que não podem ser... há uma frase que diz, mais tarde é tarde demais.
E agora, nem sempre é fácil. Agora, há etapas que não se podem ultrapassar, mas outras que podem. E esta é a questão do discernimento. E as comunidades cristãs, em si mesmas, se forem trabalhadas pastoralmente, há etapas que elas podem compreender e ultrapassar. Há hoje uma geração de gente, de problemas que andam aí. Aliás, quando o Papa promoveu este questionário a todas as bases da Igreja Católica, falo-se bases sobre a família, a todos os compromissos, sobre um conjunto de questões. Porque para a família passa tudo, não é? Ou ligeira família. O Papa vai dar um sinal de que quer realmente ouvir e sentir esses filhos pródigos que querem vir para casa, e ele quer ouvir primeiro o que é que eles querem, o que é que lhes falta para poderem chegar a esta casa. E por isso, as comunidades cristãs, nós, a comunidade, nunca podemos ficar à vontade do Sr. Padre, porque uma comunidade cristã não é a fé do Sr. Abade. Uma comunidade cristã é a reunião de todos os batizados que estão organizados, e, portanto, nós podemos, e em Portugal há aí muito crente, muita gente preocupada com a Igreja, com a transformação, que está aberta, e é um trabalho que temos de fazer com serenidade, sem sobressaltos, mas com convicção e, sobretudo, com essa certeza. Há pouco tempo para uma tarefa tão grande. Casos que começaram a ser julgados na Justiça ao longo deste ano, nomeadamente de abuso por parte de abuso sexual por parte de membros do clero, que manchas é que deixam na história deste ano e que dificuldade trazem a essa nova atitude da Igreja? Paulo, as manchas, que neste caso a pedofilia, como outros casos estão à Igreja, a primeira mancha, a primeira realidade é esta. O padre, o facto de ser padre, é um cidadão, portanto é uma pessoa. E ele, como qualquer pessoa, tem direito a errar, e todos erram. É evidente que é suposto uma pessoa que tem, como o sacerdote tem, o exercício deste mandato, é suposto uma pessoa, quando entrega um filho a um padre, tem uma expectativa concreta. E isso, portanto, será na pertença de um grupo, por exemplo, não é? Sim, de um grupo, de uma comunidade. Isso aí, digamos que o padre errou, o que é que acontece a quem erra? Quem erra tem um castigo, no caso, quando alguém vai para uma cadeia, vai para a cadeia, não se lhe tira a liberdade, vai para a cadeia pensar no que fez, para depois ser a oportunidade para, quando lá sair melhor. Portanto, no caso da Igreja, essa imagem reflete-se na Igreja, quando é na polícia, reflete-se na polícia, quando é da tropa, reflete-se na tropa, portanto, cada um tem de gerir as horas boas e as horas baixas. É um momento infeliz, é de facto, até porque isso colide muito com aquele mandato de Jesus: deixai vir as minhas crianças, não as vejo. Isto é um mandato, e portanto, quando alguém confia uma criança, digo uma igreja como uma escola, Paulo, por exemplo, o caso da escola, quando a gente dá um filho a um professor, confia naquele professor, e portanto, outra pessoa um padeiro pode não ter a ver com isto, não é? Mas neste caso da educação, um professor, como tem havido, um padre, ponto. Agora, para a Igreja, é a parte de um padre que é lamentável, é condenável. A Justiça vai, e nisso acho que a Igreja já deu um passo concreto de clarificar a sua situação. Pronto, ela faz aquilo que deve fazer, e depois a Justiça faz aquilo que é justo fazer. Nesta nova procura de respostas, na nova reconfiguração das comunidades, que contributo ou que ajuda pode ter acontecido ao longo deste ano, por exemplo, com algumas mudanças de liderança nas dioceses, nomeadamente no Patriarcado de Lisboa e noutras dioceses portuguesas? Do meu ponto de vista, a Igreja não são só os bispos. Os bispos têm um papel muito importante na Igreja, mas a Igreja somos todos. Aliás, eles mesmos, hoje, uma nova geração de bispos, têm-no afirmado e dado um exemplo concreto disso. No caso português, nós temos uma organização que é com paróquias, com dioceses. Quando há alterações de bispo, primeira leitura, é uma norma da Igreja curiosa, que já há alguns anos. Quando chega aos 75 anos, a pessoa tem de se reformar. Portanto, aqui não há lugares vitalícios. Esse é um dado curioso. E vai acontecendo. E alguns deles ainda estão lúcidos, mas cumprem e apresentam uma dimensão. Na Igreja Portuguesa não é exceção. Tem havido casos, e quando alguém se reforma, bem outro pode substituir. E esse processo, quando muda um bispo, cada um de nós tem o seu estilo. Eu segui, por exemplo, o caso do bispo Linda, que veio para as Forças Armadas. Ele não disse: não contem comigo, que eu não vou ter o estilo de Dom Januário. Para a gente falar português. É evidente que não, cada um é como cada qual. Isso, ora, cada um tem de facto a sua maneira concreta, mas a missão depois vai ser a mesma.
Em Portugal, acho que às vezes é uma pessoa muito pessoal. O Dom Manuel Clemente é um outro espetáculo, é uma pessoa de ouro. A gente já o conhecia, no Porto vimos o seu magistério, veio para Lisboa. Bom, chama-se patriarca, o de Braga chama-se arcebispo. Isso são nomes, vamos ver. Ele é bispo de Lisboa, com o nome de patriarca. Acontece que Lisboa, esta coisa, para já, não é? Vai sendo a capital. Bom, é evidente que um bispo que está na capital tem de ter um jogo de cintura para conviver, e queiramos ou não queiramos, embora a liderança da Igreja Portuguesa compete ao Presidente da Conferência Episcopal, essa é que é essa, mas muitas vezes e já noutros tempos, agora não, noutros tempos era o Cardeal Patriarca que era ouvido. Acontece que várias vezes, e agora coincide, é a mesma pessoa, que é o Presidente da Conferência e é a Patriarca. Diria que o Dom Manuel está muito bem posicionado, é uma pessoa muito bem preparada. Eu vi estes dias o Dr. Mário Soares a tecer-lhe uns elogios depreciativos. Respeito, mas, portanto, o Bispo não vai seguir as categorias. Ele traz a própria... E o Dom Manuel Clemente, temos de lhe fazer justiça, além de inteligente, é um homem que sabe ler a sociedade portuguesa. Admito que ele vai fazer aqui uma rodagem em Lisboa, ele já a conhecia, mas lidar com estes mundos que se cruzam não será fácil, mas é homem para isso. Muito brevemente, o que mais deseja para 2014? Que os portugueses possam ter trabalho. Esperemos que sim. Esperemos, de facto, que chegue o trabalho para todos. Padre Jamém, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos fazer a análise de alguns acontecimentos que ficam na história do ano 2013. Continuação de Feliz Natal, bom ano novo e até amanhã, se Deus quiser.